A Ordem dos Advogados do Brasil, do Distrito Federal, pediu ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, a transferência dos presos no DF para os estados de origem, em consequência dos atos do dia 8 de janeiro. A OAB alega que, com a prisão de mais de 1.400 pessoas, aumentou a população carcerária de Brasília de uma só vez em 10%. Isso dificulta o trabalho dos advogados. Além disso, a OAB argumenta que, segundo o artigo 103 da Lei 7.210, o preso provisório tem o direito de permanecer em estabelecimento penal próximo da família. Silvio, na sexta-feira passada nós conversamos muito, aliás, esse é tema da matéria de capa desta semana da Revista Oeste, matéria assinada pelo Augusto Nunes e pelo Christian Costa. Nós comentamos bastante, inclusive entrevistamos um advogado que defende alguns manifestantes que continuam presos em Brasília. E é importante lembrar que a maioria desses presos que estão no Distrito Federal são de outros estados e que, segundo a lei, eles deveriam permanecer presos em estabelecimentos prisionais próximos da família. Pois é, Paula, bem lembrado, belíssima reportagem de capa do Augusto Nunes e do Christian Costa, os 900 de Brasília, né, 900 pessoas esquecidas em Brasília. A gente vem tocando nessa tecla de que houve uma enorme demora na individualização de conduta, na tipificação de, aliás, que crime determinadas pessoas lá teriam cometido, sempre reforçando que não endossamos nenhum tipo de vandalismo durante os atos do 8 de janeiro. Acho que as pessoas que forem responsabilizadas devem cumprir as suas penas ali, a letra da lei, com dureza, mas é fato que muita gente está ali e não sabe sequer o que estava fazendo, ou estava ao lado e acabou sendo arrastado. O próprio Ministério Público, quando se manifestou, não conseguiu apontar exatamente a conduta de cada um daqueles manifestantes em Brasília no 8 de janeiro. Voltar ao seu estado é, sim, parte legal, parte da lei. Isso acontece com qualquer pessoa presa. Então, devem ser conduzidos aos seus estados. Mas veja, Paula, talvez isso não vá resolver o problema, porque o que a gente tem acompanhado é um périplo de advogados, a maioria, inclusive, trabalhando ali pro bono para essas pessoas, que não conseguem informações sobre quem está defendendo, quem está preso, na Papuda, no caso dos homens, ou na Colmeia, no caso das mulheres. Não tem informações, não tem acesso pleno a essas pessoas, muita gente dividindo cela, há relatos de cela com mais de 10 pessoas, e ali apenas um vaso sanitário, um lavabo e nada mais. Não há as condições adequadas, o banho de sol muito curto, ou seja, um regime típico de criminosos de altíssima periculosidade, algo que a maioria ali, repito, não é. Vou pedir para a produção para a gente exibir na tela uma imagem, um raio-x dos presos no Distrito Federal. Essa imagem, inclusive, você encontra na matéria de capa que nós comentamos aqui. Então, são 305 mulheres, 611 homens. E a gente pode verificar pelo mapa ali, pessoal, que a maior parte é do Sudeste, 363 presos, é isso, né? Depois, região Sul com 206 presos, região Centro-Oeste com 168 presos, Nordeste com 115 e a região Norte com 64 presos. E a gente também trouxe ali um gráficozinho com a idade das pessoas que permanecem detidas no Distrito Federal. Diga lá, Ana. Olha, Paula, muita gente no final de semana queria deixar aqui registrado ao nosso querido mestre Augusto e ao Christian os parabéns de muita gente que leu a matéria durante o final de semana. E eu acho que o ponto principal dessa matéria, pelo menos na minha perspectiva, e que é importante trazer para o público, já que grande parte da imprensa, se não, né, a grande e velha carcomida imprensa não está mostrando o que de fato está acontecendo, as inconstitucionalidades, como está muito bem ali, todas elas descritas na matéria, mas o lado humano é de partir o coração, de novo, Paula, todas as ressalvas feitas, a justiça que deve ser feita aos vândalos, aos criminosos, aos que cometeram atos ilícitos, tudo isso.
Só que a matéria mostra que o pacote humano dessa tragédia, que foi o 8 de janeiro, ele é muito maior do que o pacote político que querem embrulhar na imprensa. Mulheres, senhoras, idosas, em depressão em casa, com tornozeleira eletrônica, com medo de sair de casa, porque não sabe se a tornozeleira eletrônica vai apitar. Uma situação tão desumana que você para no final da matéria e pensa: será que ninguém no Supremo Tribunal Federal vai ler essa matéria e vai questionar essas prisões arbitrárias? De novo, Paula, que todos os ritos jurídicos sejam seguidos para penalizar os vândalos e os criminosos. Mas nesse balaio do 8 de janeiro tem muita gente inocente e que está sofrendo de uma forma histórica, e por isso que essa matéria do Christian e do Augusto, ela é histórica e precisa ser divulgada. É isso aí, Augusto. Eu lembro que eu te perguntei na sexta-feira o que tinha mais chamado a atenção em toda essa história, e você realmente falou sobre o medo que as pessoas relataram, porque existem histórias reais que foram contadas aí nessa reportagem. O medo é tanto que ele transparece aí no documento dos advogados, do pedido que eles fazem. É sempre bom que haja qualquer pedido desse tipo, qualquer coisa que ajude a acabar com esse absurdo. Qualquer coisa é bem-vinda. Agora, eles fazem uma argumentação, apresentam uma argumentação técnica justamente para não afirmar com todas as letras que a prisão é inconstitucional, injusta, insustentável e perversa. Na reportagem que saiu essa semana na capa da Oeste, ali aparecem 3 pessoas, pelo menos, que não estavam na Praça dos Três Poderes. Elas não saíram do acampamento. Agora, é crime você participar de um acampamento, estar num acampamento que contesta qualquer governo, qualquer eleição. Qual é o problema? Isso é permitido pela Constituição, mas os advogados deixam de registrar que eles não têm acesso ao inquérito. Eles não podem examinar quais são as acusações e, portanto, não sabem como defender os seus clientes. Não sabem. Os supostamente réus que assinaram uma nota de culpa que inclui até crime de terrorismo. Não é assim. E os inocentes são a maioria. Como lembrou bem o Silvio, nós somos a favor da punição imediata dos que praticaram crimes, mas que seja imediata. Nesse ritmo, as pessoas vão passar alguns meses presas injustamente, não fizeram nada. O que é o ato antidemocrático? Você gritar contra alguém ou a favor de alguém, isso não é crime. Não é crime. O que me espanta também, o que me choca, é o silêncio dos veteranos de 68, né? É a minha geração. Esse pessoal, ele exigiu, além da anistia, quando os seus contemporâneos estavam presos por crimes confessadamente praticados, eles cuidavam das condições de vida no cárcere, faziam questão de garantir visitas, apresentavam recursos, era definido quem ia julgar o recurso, etc, etc. Estão em silêncio. Estão em silêncio, quer dizer, o preso comove se é de esquerda. E também me espanta o silêncio dos advogados de presos políticos de esquerda. Viu-se agora. Não existe mais a figura de um Sobral Pinto, o avô do Guilherme Fiuza, que eu faço questão de citar outra vez porque é muito pedagógico. E Sobral Pinto era um católico militante e discordava de tudo que dizia o Luiz Carlos Prestes, chefe do Partido Comunista e comandante da Intentona Comunista. Quando o Prestes foi preso, e houve 100 mortos na Intentona, mais de 100,
Sobral Pinto se apresentou e disse que ia defendê-lo. O Prestes não quis. Ele falou, não adianta você discordar, eu vou te defender. E defendeu. E foi dele a ideia de apresentar em defesa de outro comunista preso com o Prestes aquela famosa alegação, né, que, já que não atendiam a nenhum pedido que ele fazia para melhorar as condições em que sobreviviam no cárcere os presos comunistas, ele invocou a lei de proteção aos animais. Então, esse advogado, Sobral Pinto, esse vai ser lembrado. Os que reclamam, os que ficam vivem reivindicando aí a proteção às prerrogativas dos advogados, assistem agora em silêncio a um ministro, Alexandre de Moraes, que sonega informações e eles não têm coragem nem de registrar isso aí num documento, porque o que está fazendo o Supremo, no caso, é crime.